14 de março de 1948. Pergunta: a morte é um fato que está bem à frente de todos, e no entanto o seu mistério jamais é resolvido. Precisa ser sempre assim? Resposta: por que existe o medo da morte? Quando nos aferramos à continuidade, surge o medo da morte. A ação incompleta traz consigo o medo da morte. Existirá o medo da morte enquanto existir o desejo de continuidade em caráter, continuidade em ação, em capacidade, no nome e assim por diante. Enquanto houver ação que busca resultado, deverá haver o pensador que busca continuidade. O medo torna-se realidade quando esta continuidade é ameaçada pela morte. Assim há o medo da morte enquanto houver o desejo de continuidade. Aquilo que permanece se desintegra. Qualquer forma de continuidade, por mais nobre que seja, é um processo de desintegração. Na continuidade, não há jamais renovação, e apenas pela renovação pode-se ficar livre do medo da morte. Se enxergarmos a verdade disso, então veremos a verdade no falso. Assim nos libertaríamos do falso e não haveria mais o medo da morte. Dessa forma, o viver, o experimentar, está no presente e não como um meio de continuidade. Será possível viver momento a momento em renovação? Existe a renovação ao se finalizar e não na continuidade. No intervalo entre o finalizar e o iniciar de um outro problema, existe a renovação. A morte, o estado de não continuidade, o estado de renascimento, é o desconhecido. A morte é o desconhecido. A mente, que é o resultado da continuidade, não pode conhecer o desconhecido. Ela só pode conhecer o conhecido. Ela só pode agir e ter sua existência no conhecido, que é contínuo. Assim, o conhecido teme o desconhecido. O conhecido não pode nunca conhecer o desconhecido, e assim a morte permanece um mistério. Se houver um final a cada novo momento, a cada novo dia, neste finalizar, o desconhecido adquire existência. A imortalidade não é a continuação do eu. O eu e o meu advém do tempo, de uma ação que visa um determinado fim. Não há, portanto, qualquer relacionamento entre o eu e o meu e aquilo que é imortal, eterno. Gostaríamos de pensar que há uma relação, mas isso é uma ilusão. Aquilo que é imortal não pode ser encapsulado naquilo que é mortal. Aquilo que é imensurável não pode ser preso na rede do tempo. Existe o medo da morte, onde há a busca pela satisfação. A satisfação não tem fim. O desejo está constantemente procurando e mudando o objeto da satisfação, e por isso está preso na rede do tempo. Assim, a busca da autossatisfação é outra forma de continuidade, e a frustração procura a morte como um meio de continuidade. A verdade não é contínua. A verdade é um estado de ser, e ser é ação sem tempo. Este ser é experimentado apenas quando o desejo, que dá origem à continuidade, está plena e completamente compreendido. O pensamento se baseia no passado e, portanto, o pensamento não pode conhecer o desconhecido, o imensurável. O processo de pensar precisa ter fim. Só então o incognoscível adquire existência.